Boa noite a todos. Estamos aqui em mais um sábado com a nossa reflexão com Emmanuel. Que a paz de Jesus esteja aqui com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje. E o tema deste capítulo de número 112 se chama Como Lázaro. André, qual que é o versículo que Emmanuel escolheu para embasar a nossa reflexão aqui de hoje? Hoje é do Evangelho de João, capítulo 11, versículo 44, que é dito assim: E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o rosto com um lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Aqui é a respeito da famosa ressurreição de Lázaro. Que Lázaro, irmão de Marta e Maria, amigos de Jesus, Jesus gostava muito deles. E aí chegou a notícia até Jesus de que Lázaro estava doente. E Jesus estava ali por perto, só que Jesus falou assim, não, a doença dele não é de morte, pode ficar tranquilo. E aí Jesus demorou mais 2 dias ali, até que Jesus decidiu ir, e quando ele chega lá, Marta vai até ele e fala assim, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, isso não tinha acontecido com ele. E aí Jesus ouve aquilo e fala, mas ele não morreu, ele apenas dorme. Aí ele fala assim, mas você não acredita em mim? Aí ela fala, não, eu acredito em você, acredito que, né, no juízo que vai ter. Aí ele pede para chamar Maria, e Maria estava em casa rezando pelo irmão. E aí quando avisam que Jesus estava lá, ela sai correndo. Tinha um pessoal que também estava lá na casa lá com ela, né? O pessoal vai atrás. E aí chega até Jesus e ela diz a mesma coisa que a irmã. Se você estivesse aqui, isso não teria acontecido com o meu irmão. E aí Jesus fica emocionado, né? Jesus chora, né? É escrito que Jesus chora, porque Jesus gostava muito de Lázaro. E aí Jesus fala, mas onde vocês colocaram ele? E aí eles falam, não, ele está sepultado, né? Tá num... É como se fosse assim, uma gruta, uma caverna de pedra e que eles colocaram uma pedra na frente para poder fechar. E Lázaro já estava ali há 4 dias. E aí Jesus então chega até lá e pede para retirar a pedra da gruta. E aí Marta fala assim, Senhor, mas já fede. Mas ela não sabia que estava fedendo, porque estava fechado, né? Então, assim, foi uma suposição, porque como já tinha 4 dias, né? Então ela disse, Jesus, já ele cheira mal. Aí Jesus pediu para tirar a pedra e fala para Lázaro caminhar. E aí entra o nosso versículo aqui de hoje, que é que o defunto Lázaro sai com faixas, né? Que era de costume da época, enfaixada assim, em volta do corpo todo, um véu muito fino no rosto. E aí Jesus olha e fala assim, ó, deixa ele ir. Duda, o que o Emmanuel vai trazer para nós a respeito dessa passagem que é muito interessante, muito bonita? É muito emocionante essa passagem, não é mesmo? Nossa, que bom, André lembrou ela aqui para nós. É muito tocante para o nosso coração. Emmanuel hoje vai trazer a visão espírita, né, e a reflexão dele a partir dessa passagem. Achei muito profunda e muito nova para mim também.
que ele vai fazer analogias com essas faixas e com essa palavra, essa frase de Jesus, que ele até põe até em negrito no capítulo, né? Desligai-o e deixai-o ir. É uma frase de muito impacto, e principalmente depois de tirar as faixas. E aí, Emmanuel vai falar aqui conosco, né? Que esse regresso de Lázaro, essa vida ativa, representa um grandioso símbolo para os trabalhadores da terra. Porque nós que estamos trabalhando ativamente numa reforma íntima, buscamos servir o Cristo, ser servidores de Jesus aqui na terra, propagar sua mensagem, realmente ali um bálsamo fortificante para nós ver essa restauração da vida de Lázaro, porque nós estamos aqui, Emmanuel traz aqui hoje, porque nós nos arrependemos dos nossos pecados, a nossa consciência pesou, nos foi dada essa oportunidade de estar aqui nessa vida, e acho uma grande bênção realmente seguir Jesus, buscar esses ensinos, buscar o que ele pregou acima de qualquer coisa. E essa chance de recomeçar também nos foi dada, assim como Lázaro, que é o nosso tema do capítulo de hoje. Porque essa oportunidade Jesus nos deu a cada um de nós, para que nós possamos regressar aqui na Terra. Houve um momento onde nós fomos desenfaixados, assim como Lázaro. Foi tirado as nossas faixas, aquilo que nos amarrava e nos prendia, porque essas faixas nos seguram, nos aprisionam muitas vezes, assim como estava em Lázaro. E essa faixa, ao sermos desenfaixados, Emmanuel diz aqui, né? Nós também fomos exonerados da angústia, do remorso e do medo. E essa nova oportunidade nos enche de esperança e nós viemos para cá. Nós não temos acesso ali de qual foi o pensamento do nosso espírito, mas nós sabemos, e pela passagem, principalmente essa reflexão hoje, Emmanuel nos põe a pensar sobre isso. Quão grande é a oportunidade de ter sido desenfaixado por Jesus e Jesus ter nos dado novamente a oportunidade da vida e a oportunidade de um recomeço. Porque, para além de qualquer coisa, Lázaro teve a oportunidade de recomeçar. Não é sobre trazer a vida, não era sobre isso, mas sobre recomeçar. Sobre também a nossa fé, né? A fé de muitos ali foram restauradas. Mas, porque até o Evangelho diz, né? Muitos passaram a crer, porque esses, como o André trouxe, né? Tinham muitas pessoas na casa da Maria. Muitos estavam com ela e eles seguiram, foram junto com ela e puderam presenciar, né? Muitos judeus presenciaram esse momento que Jesus, que o Evangelho relata, onde Jesus está ali pedindo para que Lázaro pudesse vir caminhar, apesar de todas as circunstâncias não parecer possível. E não é possível, aos olhos da matéria, não é possível. Mas Jesus prova a nossa fé novamente. E Emmanuel traz aqui para nós essa reflexão, e ele traz palavras muito bonitas, que ele fala assim: preciosa é a existência de um homem. E é mesmo, muito preciosa. Ele nos põe a pensar sobre isso. Porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito. Ou seja, realmente Jesus nos permitiu nos desligarmos daquele do passado e renovarmos a nossa vida, reiniciarmos ali uma máquina nova. Deixando, então, que nós possamos encaminhar de novo as fontes da vida humana. De maneira, Emmanuel fala, né, a reconstituir e santificar os elos do nosso destino espiritual, na dádiva suprema de começar outra vez. É realmente uma dádiva estar aqui nas condições que nós temos, e a nossa fé nos permite acreditar que é a melhor condição que nós possamos ter. É o melhor meio, é o melhor núcleo, e por mais que nós
muitas vezes, na hora daquele aperto, daquele sufoco, a gente possa querer pensar ao contrário. Mas a nossa fé, e nesse momento precisamos usar de uma fé raciocinada para crer que é o melhor, sim. E não esquecer, hoje, Emmanuel traz aqui para nós essa reflexão, que às vezes a gente vai vivendo no automático, vai seguindo a nossa vida e às vezes vai lembrando de reclamar, mas é parar para pensar que Jesus, o próprio Jesus, nos deu essa oportunidade abençoada de recomeçar outra vez. Assim como Emmanuel também nos falou na semana retrasada, não é mesmo? Falando sobre a reencarnação ser uma lei universal e a possibilidade de que com ela nós possamos entender um pouquinho mais o mundo e ver como a misericórdia é muito grande. E hoje Emmanuel está falando, mais ou menos em outras palavras, né, sobre esse momento da reencarnação, mas sobre essa oportunidade que nos foi dada de recomeçar. Que nós possamos honrar com muita fé, com muito amor, essa oportunidade que Jesus nos deu. É uma bênção muito grande, né? Quando a gente para e pensa nesse evangelho e nos compararmos a Lázaro, que era um grande amigo de Jesus, como o André contou aqui hoje. André, queria ouvir uma história sua aqui que possa complementar a nossa reflexão aqui de hoje. Bom, hoje eu separei algumas coisas aqui e você acabou de dizer agora mesmo a respeito dessa fé raciocinada. E o Espiritismo, ele nos ensina essa fé raciocinada. Mas essa fé raciocinada não é que ela tira o encanto do que Jesus fez, mas ela nos explica o que Jesus fez. E aí, tem alguns momentos aqui. A Bíblia tem vários momentos de que Jesus oferece nova chance para várias pessoas, para a mulher adúltera, para Maria Madalena, para os leprosos que ele cura, e ele diz, vai, não peques mais. E esse vai, não peques mais, ele está dizendo, meu irmão, muda sua vida. Não faz isso mais não. Muda esse comportamento, essa maneira que você está levando a sua vida, seu modo de pensar, faz de outra forma. Então Jesus sempre dava essas oportunidades. Só que tem ocasiões na Bíblia que é descrito como ressurreição. E aí nós temos a ressurreição do filho da viúva de Naim. Jesus chegou numa cidade chamada Naim, e quando ele chegou nessa cidade, estava tendo ali uma cerimônia, né, de enterro. Então, tinha um menino dentro de um caixão, a mãe ao lado, a população ali acompanhando, levando, e Jesus percebe que era uma mulher que era viúva. E Jesus, olhando para ela, vendo o sofrimento dela, parou ao lado do caixão, virou para o menino e disse, levanta. E aí o menino levanta, a mãe começa a ficar espantada com aquilo, muito feliz, e assim ocorre. Outro caso também é da filha de Jairo. Jairo era o chefe da sinagoga, do Sinédrio. Agora eu não sei, é um ou outro. Aí, o que acontece? Jairo vai até Jesus e fala, olha, minha filha está muito mal, está muito doente, pelo amor de Deus, vai lá, coloca as mãos nela, que eu sei que você tem capacidade, você vai conseguir salvar ela. Quando Jesus estava nesse percurso até chegar à casa de Jairo, algumas pessoas que estavam lá na casa de Jairo encontram com eles no meio do caminho e falam, ó, não perde o tempo do mestre com isso aí, não. Sua filha está morta, já foi, já era. E aí Jesus falou assim, não, ela apenas dorme. E aí Jesus vai até a casa de Jairo, tira todas aquelas pessoas que estavam lá, né? Os curiosos, chama só Jairo e a sua esposa, os pais da menina, ele chega até lá, fala para a menina, levanta. A menina se levanta, e aí ficam todos muito felizes. Jesus vira e fala assim, agora dá comida para essa menina, que essa menina está com fome. Ela tinha 12 anos, a filha de Jairo. E aí, uma coisa que a doutrina espírita nos ensina é o seguinte, esses dois casos, do filho e da filha, o que acontece? Antigamente, a pessoa morria e se enterrava a pessoa no mesmo dia.
Não fazia cerimônia nenhuma, era no mesmo dia isso acontecia. Então, tem um fenômeno que se chama catalepsia, que a pessoa fica no estado imóvel e os membros enrijecidos, para de respirar, e as pessoas acham que realmente a pessoa morreu, né? Que a pessoa está morta naquele momento. Só que Jesus já tinha esse conhecimento de que isso era um estado. Por isso que ele dizia, não está morto, ele dorme. Jesus tinha essa tecnologia com ele. Então, ele identificava isso, e isso foi feito com essas pessoas. Aí, eu vou trazer aqui que eu tenho um programa que eu gosto muito de assistir, que se chama Que História é Essa, Porchat? Que as pessoas vão lá para poder contar história. E aí, um médico foi lá contar uma história de quando ele, recém-formado, foi trabalhar numa cidade do interior, isso em 2013, ou seja, isso tem 11 anos. E ele estava lá no pronto atendimento, esperando, ele tinha feito especialização de socorrista e tudo, e aí chegou uma senhora de 96 anos de idade, que já era acamada, muito debilitada, chegou até o hospital, e o filho dela que levou, o filho já idoso dessa senhora. E aí ele levou ela, né, lá para a enfermaria e foi tentar fazer tudo que estava no alcance dele, só que era um hospital muito pequeno, não tinha tanto recurso para ele poder fazer. Então ele colocou para poder monitorar o batimento cardíaco dela. E aí ele ficou avaliando. Aí o batimento cardíaco dela bem 32, 35, aí baixava, vinha para 10, vinha para 9, e ele ficava olhando e falava, meu Deus, essa mulher vai morrer. Essa mulher vai morrer comigo, como é que eu vou fazer? E aí ia, de repente, o batimento cardíaco dela ficou aquela linha reta, né? Que todo mundo conhece assim, ficou aquela linha reta. Aí ele esperou por 2 minutos, falou, bom, agora eu vou ter que ir lá dar a notícia, né? Pro filho. Só que como o filho dela é idoso, né? Eu tenho que falar com muito jeito, né? Conversar de uma maneira para eu não espantar ele, porque vai que ainda infarta aqui. Então ele foi até o homem e tá lá explicando para ele tudo o que aconteceu e tal. Falou, então, né? Você pode me acompanhar. Quando ele retorna, que chega lá, a mulher de 96 anos estava em pé. O batimento cardíaco dela voltou. Ela voltou. Então, é uma coisa que, mesmo recentemente, com algumas tecnologias, a gente pode achar que essa pessoa, né? Porque se não tivesse esse relato desse médico, a gente. E o médico fala para o filho: sua mãe morreu, e ele volta. Se tivesse alguém ali, uma enfermeira qualquer, eu ia falar assim: você fez um milagre. Minha mãe estava morta, você ressuscitou minha mãe, né? Então, a gente tem essas coisas. Só que, no caso de Lázaro, é uma coisa completamente diferente, porque aqui eu disse que Jesus fez isso no mesmo dia. Só que Lázaro foi 4 dias depois. Então, tem uma diferença. Porque Jesus sabia qual doença ele tinha. Porque quando chegou até ele essa informação, ele falou: não, essa doença dele aí não é de morte, não. E ele ficou lá mais 2 dias e esperou até que deu 4 dias. Mas o que Jesus estava querendo dizer para nós com esse movimento? Ali estava cheio de pessoas esperando, né? Assim, o que ele vai fazer? Porque se ele tivesse vindo antes, né? Essa era a crença. Se ele tivesse chegado antes, ele não teria morrido. E aí Jesus ali já tinha passado 4 dias. Jesus vai e faz Lázaro retornar. É óbvio que provavelmente Lázaro também estava nesse mesmo grau de catalepsia, só que é uma coisa bem mais rara, né? São 4 dias. Só que Jesus ele já tinha essa informação a respeito de Lázaro, né? Porque quando ele diz, pode tirar a pedra e que ele vai vir, ele vai caminhar. E Jesus queria, o mais importante do que ele fez é o que ele quer ensinar com isso.
Então, esses 4 dias que Lázaro ficou aí, Jesus está mostrando para todos nós: tem uma vida após a morte. Isso aqui não acaba, isso aqui continua, e eu estarei do lado de lá para receber a todos. Eu estarei lá. Vocês podem confiar em mim. Então, é esse ensinamento que a gente tem que entender, que Jesus nos dá, juntamente de Deus, um novo recomeço, para um novo caminhar que nós teremos, e que Ele estará presente. Ele estará nos ajudando, nos guiando, nos orientando e nos deixando ir, porque tem coisa que cabe apenas a nós fazer. Por mais que Ele proporcione a oportunidade da gente fazer, quem tem que caminhar, né, nos desenfaixar, nos livrar do nosso passado, dos nossos erros, nossos crimes, enfim, tudo que a gente fez, somos nós. Nós é que temos que não, aqui ó, agora é outra vida, agora sou outro, já aprendi, vamos dar um jeito de reparar isso aí. E para poder finalizar essa exemplo de recomeço que Lázaro teve, né, e que todos nós também temos, Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 1, ele traz frases assim impressionantes, usando exemplo da natureza para a gente. Ele fala assim: a água, feita a vapor, regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Porque a água está aqui. O sol muito quente, a água vai e evapora. Aí você fala, acabou. A água já era. Sumiu, não tem recomeço. Só que ela se transforma em nuvem de chuva e chove, cai aqui de novo. Então ela recomeça, né? Olha o ciclo da natureza e assim também é conosco. E Emmanuel diz assim, ó: recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Então, a gente volta, os nossos amores voltam, os nossos inimigos voltam, os nossos erros, nossos acertos, tudo volta. Mas ele está dizendo aqui, a oportunidade que a gente perdeu de fazer o bem, de nos tornar uma pessoa melhor, isso aí não volta. Aí nós vamos ter que construir de novo, porque essa oportunidade, ela passou. Duda, e qual que é o trecho de hoje? Bom, André, hoje eu selecionei um trecho que Emmanuel diz ao longo da passagem, que ele diz assim: Lázaro não podia ser tão feliz só por revestir-se novamente da carne perecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. Como nós falamos, é realmente sobre esse renascimento, sobre uma nova oportunidade de viver novos valores, novas experiências, né? Dar um novo rumo ali para a própria vida. Então, como trouxe, né? A mesma oportunidade nos foi concedida alguns anos atrás, embora nós não lembremos agora. Pela primeira vez, nós descemos aqui na Terra com essa nova vestimenta carnal. Jesus está nos dando essa nova oportunidade de reiniciar. Nesse momento, a misericórdia divina nos envolvia, um novo caminho, não só de redenção, se abria para nós, mas também um caminho de aprendizagem. É importante a gente lembrar que nós não estamos aqui só para expiar as nossas falhas, mas também estamos aqui por uma nova chance, uma chance nova que nos foi dada também para aprender, não só para expiar as nossas dificuldades, os nossos problemas, passar pelas nossas provas, mas também para aprender, para renovar, para adquirir novos valores, fazer um trabalho moral maior aqui, para que o nosso espírito saia daqui com a bênção de Deus, né? E o nosso esforço, com as nossas dívidas quitadas, e se Deus permitir, o nosso esforço for grande,
aí com um bônusinho adquirido para o nosso melhoramento. Essa é a ideia, é isso que Jesus espera de nós, é isso que ele esperou de Lázaro, né? Por que Jesus ia ressuscitar? Muitas são as possibilidades, mas é a oportunidade de deixar-o ir, de dar a ele uma nova chance, uma nova oportunidade, e também nos foi dado para que a gente possa aprender, aprimorar se é a partir dessa nova chance que é nos dada, e se pensarmos, né, diariamente a gente recebe mais um novo dia, mais um amanhecer, que nós temos a oportunidade de ver um novo dia, mais uma chance de fazer diferente, de fazer tudo novo e de fazermos o que precisa ser feito, não é mesmo? André, gostaria de complementar um pouquinho? E lembrar o seguinte, né? Que todos que Jesus curou ou ressuscitou morreram depois, né? Todos eles. Ou seja, o recomeço é sempre, continua permanentemente. Então, tudo que ele fez foi para mostrar, vamos recomeçar diferente, vamos fazer, né, de outra forma, mas a gente continua. Exatamente. Esse trecho que você trouxe aí do Emmanuel também, nossa, foi uma bela reflexão aqui para mim, porque é pensar como tudo no mundo tem uma ligação, que muitas vezes nós não somos capazes de fazer, mas perceber essas correlações nos faz entender que o mundo foi feito baseado, né, em um princípio só. Então, quando a gente pensa aí que a água ela está se renovando no processo das chuvas, o vapor da água é a nossa vida, o nosso ciclo também está se renovando constantemente. Então, se a gente percebe quando a gente vê um comportamento de um animal ou como funcionam as condições climáticas, tudo está relacionado. E se a gente vê, existe uma grande semelhança em tudo que existe no mundo. E essa semelhança, né, sempre converte ao nosso Pai maior, né, que nos deu essa chance, criou tudo isso aqui para nós, para darmos realmente sequência, né, na nossa evolução, e para que a gente possa dar valor também a essa oportunidade. Hoje, Emmanuel nos chamou muita atenção a pensar. Eu acho que a mensagem central que ele traz muito é sobre o dar o valor, a perceber a chance, a perceber esse cuidado, né, esse carinho que Jesus teve conosco, né, de fazer a criação de uma lei que nos permite recomeçar, que nos dá a chance, que tem compaixão para nós, mas que a gente tem que não pensar isso de uma forma, eu tenho mais chances, vamos postergar, né? Acredito que não seja o caso aqui, de ninguém estar pensando dessa forma, mas a chance e valorizarmos cada segundo dessa oportunidade. E a gente pensar assim, né? E dar valor nesse recomeço, nessa oportunidade que a gente tem. Porque vamos pensar que o planejamento que é feito para que a gente venha, né? Que venham os nossos avós primeiro, se encontram, depois os nossos pais se encontram, para depois a gente vir. Então, assim, são muitas pessoas, muitos espíritos envolvidos para que a gente possa ter esse recomeço. Então, a gente tem que dar valor nisso. A gente não está aqui à toa, a passeio, por acaso, né? Então, temos que dar muito valor a esse recomeço. Exatamente. Exatamente. Muitas vezes a gente está focado ali nos problemas, nas dificuldades, ou pensando com a nossa atenção voltada naquilo que a gente precisa espiar, no que a gente precisa apagar, mas a gente precisa aprender, precisa valorizar, tirar o melhor proveito que a gente puder da nossa reencarnação. Hoje, Emmanuel nos presenteou grandemente com essas palavras dele aqui hoje, né? Acredito que vai tocar o coração de cada um e vai fazer com que nós possamos olhar realmente de forma diferente para a nossa vida. Pelo menos para essa próxima semana, que a gente não esqueça essas palavras dele aqui, que ela fique ali com essa sementinha guardada no nosso coração, para nos fortalecer na dificuldade, porque todo dia nós temos dificuldades novas, mas que a gente lembra, é uma nova oportunidade de aprendizado.
acho que alivia um pouco, né? Quando a gente olha dessa forma, o fardo se torna um pouco mais leve, não é mesmo? E cada dia é um recomeço, né, Duda? Que a gente tem a oportunidade de pensar no que a gente fez ontem e se não foi bacana, vamos, né, ir atrás de um perdão, de mudar nosso modo de pensar, nossa atitude. Então, assim, Exatamente. vivemos de vários recomeços, né? E não podemos perder tempo, não podemos desperdiçar, igual você falou sobre perdão, né? Não podemos desperdiçar essa oportunidade, porque a gente sabe que nada passa despercebido. Se nós realmente optarmos por não resolver isso agora, teremos que resolver mais tarde. Essa é a certeza que nós temos aqui. Então, na mesma encarnação, sempre que possível, né, os espíritos nos orientam. Resolva aqui, enquanto encarnado. Sempre vai ser mais simples. Vai ser um caminho mais fácil e menos árduo. Mas. Reconciliai com vossos inimigos enquanto está encaminhada com eles, né? Já nos orientou, né, Jesus? Então, Verdade. aproveita o recomeço. Bem lembrado, o versículo veio muito a calhar. Eu acho que é uma ótima forma para a gente encerrar a nossa reflexão aqui de hoje, né? Pensando nesse versículo, pensando nos recomeços, nas chances, nas oportunidades que nos é dado, que nós não desperdicemos nem um segundo da nossa valiosa reencarnação e que a gente possa usar o nosso tempo, que é tão concorrido e é tão difícil para poder lidar com todas as coisas terrenas que nós precisamos e as espirituais, nós saibamos aproveitá-los e estejamos aqui juntos, né, na semana que vem para aprimorarmos um pouco mais os nossos estudos. Emmanuel vai falar para nós do capítulo 12, versículo 11, em João. O tema do capítulo se chama Não Te Esqueças, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Vamos ver o que Emmanuel vai falar para nós a respeito desse versículo. Tenho certeza que vão ser sábias palavras e de uma reflexão muito profunda. Uma grande oportunidade sempre ouvir as palavras do Emmanuel, não é mesmo? Então, essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Eu desejo a vocês uma semana de muito aproveitamento da nossa reencarnação. Até sábado que vem. Até sábado que vem a todos e que assim seja.